Bem, na última aula nós trabalhamos sobre Kant. Nós fizemos algumas apreciações sobre a filosofia kantiana, particularmente sobre a questão do belo, a diferença entre o belo e o agradável, mostrando que o agradável, ele é fruto de uma faculdade de juízo de natureza interessada, ou seja, quando algo é agradável para meu interesse, é agradável para as minhas fruições, para o meu gozo, né? Pelo meu gozar, pelo meu prazer, pelo prazer que eu tenho. Já entendido que o que dita os julgamentos estéticos são a faculdade é o sentimento de prazer e desprazer, né? O sentimento de prazer e desprazer é prova de que julgamos, da nossa faculdade de juízo. Entendido que os juízos são classificados em juízos determinantes e reflexionantes, e no caso dos juízos estéticos, eles são juízos reflexionantes. Compreendido também que os juízos reflexionantes se classificam em juízos reflexionantes estéticos e teleológicos. No caso dos juízos teleológicos, é a compreensão de uma finalidade, é a consideração de uma finalidade para as coisas, ao passo que os juízos estéticos, eles são juízos considerados a partir da estesia, a partir da experiência, a partir da reflexão que faço, né, sobre aquilo que eu experimento, incutido no sentimento de prazer e desprazer. Vimos que os juízos teleológicos, os juízos teleológicos, os juízos estéticos, eles se classificam em dois grupos: ao agradável e desagradável, que são juízos particulares, e a juízos que são universais. O juízo universal, em especial, que a gente tratou na última aula, foi o juízo do belo, a consideração sobre o belo. Eu peguei literalmente aqui Kant para explicar novamente, retratar o que a gente estava falando na última aula. Diz Kant, citando aqui Kant, que ele retrata, acho que melhor do que ele, impossível. E diz assim, no parágrafo 7, comparação do belo com o agradável e o bom através da característica acima. Eu vou pegar aqui a questão do agradável e do belo, que é o que nos interessa. Com respeito ao agradável, cada um resigna-se com o fato de que seu juízo, que ele funda sobre um sentimento privado e mediante o qual ele diz de um objeto que lhe apraz, limita-se também simplesmente a uma pessoa. Por isso, ele de bom grado contenta-se com o fato de que se diz de que se ele diz o vinho espumante das Canárias é agradável, outro corrige-lhe a expressão e recorda-lhe que deve dizer ele me é agradável. E assim não somente no gosto da língua, do céu da boca e da garganta, mas também no que possa ser agradável aos olhos e ouvidos de cada um. Ou seja, aquele que diz que é agradável, que pode dizer isso é agradável, quer dizer, isto me é agradável. É agradável a você. Há um reconhecimento daquele que tem a experiência da agradabilidade ou da desagradabilidade, que aquilo diz respeito a ele. É uma ciência do fato. Com o belo passa-se de modo totalmente diverso. Seria precisamente ao contrário, ridículo, se alguém que se gabasse de seu gosto pensasse justificar-se com isto. Este objeto, o edifício que vemos, o traje que aquele veste, o conceito que ouvimos, o poema que é apresentado ao ajuizamento, é, para mim, belo, pois ele não pode ter atrativo e agrado para ele,
Com isso ninguém se preocupa. Se ele, porém, toma algo por belo, então atribui a outros precisamente a mesma complacência. Ele não julga simplesmente por si, mas por qualquer um, e neste caso, fala da beleza como se ela fosse uma propriedade das coisas. Né? É isso que Kant está dizendo. O belo, ele, ele, ele é um juízo subjetivo, ele é estabelecido pelo sujeito, mas é um juízo de caráter universal. Não significa com isso que, de fato, aquilo que eu vejo como belo seja de fato belo para os demais. Mas, para mim, é belo em si mesmo. Tá? Para mim, é belo em si mesmo. Quando eu digo que essa estátua é bela, eu considero que a beleza é uma propriedade da coisa e não minha. Por isso, eu considero como passível e reconhecível para todos os comunicantes, para todos os falantes, para todos os demais. Mas nisso há um paradoxo, há um nó górdio. Porque eu não tenho como explicar para o outro por que ele é belo. E por que não tenho como explicar para o outro por que ele é belo? Por um motivo muito simples. Porque o belo é um universal sem conceito. Na experiência em si, na experiência do belo, quando se dá o fervor da beleza, eu não sei explicar com minhas palavras, eu não sei explicar exatamente por que aquilo é belo. Eu apenas reconheço como belo. Eu apenas reconheço como belo. Explicar por que é belo são outros problemas, são outros 500. Isso vai fazer parte de uma... Isso não é mais uma estética, é uma lógica. Ou seja, isso aí faz parte de uma teoria da beleza. Uma teoria cultural da beleza, que vai levar em conta os aspectos culturais que fazem com que identificamos certas coisas como belas e outras como feias. Mas a experiência em si da beleza, ela é uma contemplação de natureza complacente, ela envolve prazer, mas esse prazer desinteressado. Por que desinteressado? Porque não parte, o reconhecimento da beleza não parte do interesse do indivíduo. Ele não busca a beleza. A beleza de um objeto é que chega a ele. Ele é extasiado por ela. Tá? Então esse é um ponto importante que a gente não pode deixar de destacar. A outra pergunta que se faz é por que isso acontece dentro da estrutura da subjetividade transcendental. O Kant ele dá uma explicação. Ele diz que a relação que eu tenho com a beleza é uma relação, é um jogo livre das faculdades. Vai dizer, há um jogo livre das faculdades. Como assim um jogo livre das faculdades? Na opinião de Kant, o que acontece na beleza seria uma espécie de supremacia ou soberania da imaginação sobre o entendimento. Por isso não há conceito. Como assim? Enquanto que no conhecimento, todas as faculdades estão subordinadas ao entendimento, para eu conhecer alguma coisa, todas as faculdades que o homem possui se colocam à disposição do entendimento, vamos colocar nesses termos, na experiência estética da beleza, não. Na experiência estética da beleza, tudo mais, tudo que o homem observa e abarca, desculpe, estou um pouco cansado, tudo que que o homem considera no ato da beleza é uma subordinação à imaginação. É um livre jogo com a faculdade da imaginação.
entendimento se encontra a serviço da imaginação, e não o contrário, como no caso do conhecimento. Como assim? Pensa o seguinte. Pensa no objeto. Eu vou usar um exemplo muito simples aqui, que tem aplicação em Kant, mas também tem aplicação no outro autor que explica isso de maneira até mais clara do que o Kant, que é o Husserl. Husserl diz o seguinte: se eu olho um objeto de natureza geométrica, por exemplo, um computador tem uma natureza geométrica, ele é um quadrado, ele tem uma apresentação geométrica. A minha cabeça tem uma apresentação geométrica. Tudo pode ser figurado geometricamente. E na geometria, como nós estamos lidando com um espaço tridimensional, há planos e faces que nós não temos acesso. Enquanto você me olha aqui, está me vendo pelo computador, as minhas costas, meu cabelo, meu pescoço, a parte de trás do meu pescoço, você não vê. Mas você, de alguma forma, lida com a minha imagem partindo do preceito que essas costas existem. Eu estou vendo apenas a frente do computador. Mas eu lido com esse computador, eu só consigo lidar diretamente com esse computador, espontaneamente com esse computador, porque de alguma forma eu considero que as costas dele existem. Só que essa lida com as costas do computador é uma lida imaginária, não perceptível. Eu não estou vendo, eu não estou percebendo. Eu não estou tendo acesso a dados imediatos da percepção das costas do computador, assim como você não está tendo dados imediatos das minhas costas. Mas, de alguma forma, a imaginação ela vem complementar essa sensibilidade. Ela vem complementar a serviço do entendimento. No caso da beleza, da experiência do belo, ocorre o contrário. Todos os atributos, as categorias que estão a serviço do entendimento, incluindo a universalidade, estão a serviço da imaginação. É como se invertesse o jogo. E, portanto, é um jogo livre, porque é um jogo desprendido do conhecimento. Então, Kant ele define o que é o belo, o universal sem conceito. Ele mostra que isso é se dá de uma experiência. Essa experiência é universal porque ela é reconhecida como universal pelo sujeito. Não necessariamente isso significa que, sendo universal pelo sujeito, é de fato universal, que todos verão a beleza, mas para o sujeito ela é bela, e ela é bela como propriedade da coisa, do objeto observado, e não como um aferimento dele. Essa experiência é desinteressada, porque ela não é buscada como objeto de agradabilidade. O prazer, a complacência que ele se dá é uma complacência literalmente livre. E ele explica, dentro do esquematismo dele, das relações entre as faculdades, como é que isso acontece. Segundo ele, acontece, é isso que a gente está trabalhando hoje, acontece devido a um livre jogo das faculdades. No caso, a imaginação faz uso das categorias do entendimento a seu serviço. Por isso não há produção de conhecimento. O entendimento aí não é uma faculdade que reina, é uma faculdade na experiência estética da beleza, uma faculdade subordinada. Ao passo que quando há um conhecimento de um objeto, no ato de conhecimento direto, é o entendimento que é reinante. Ok? Muito bem. Um outro aspecto que a gente pode deixar de perder de vista, uma outra experiência importante em Kant, descrita por Kant, é a experiência do sublime. O que é o sublime? O sublime é uma experiência de arrebatamento e êxtase, misturado a um certo temor. O sublime, repito, é uma experiência de arrebatamento e êxtase, misturado a um certo temor.
isso não é Kant, isso é Burke. Edmund Burke já define o sublime nesses termos. E Kant, de certa medida, ele vai corroborar com essa ideia de que o sublime, uma experiência de arrebatamento e êxtase, sob um certo temor, misturado a um certo temor. Mas o sublime aparece aqui como uma espécie de, portanto, diante do temor, não é um sentimento que causa propriamente prazer. O temor nos atemoriza. O temor não causa, a princípio, prazer. Mas Kant, quase que antecedendo 200 anos antes Freud, né? Kant vai dizer, olha, o sublime, ele é um temor, ele é temor, o temor a princípio não é prazeroso, mas estranhamente proporciona um prazer. Um prazer de natureza negativa. Um prazer negativo. Tá? Enquanto que o belo se presta à imaginação, nós ficamos encantados porque a nossa imaginação começa a ser acionada mais do que o entendimento, inclusive submetendo as categorias do entendimento a seu serviço. O sublime violenta a imaginação. O sublime, portanto, não é uma experiência da ordem do sensível, é da ordem do suprassensível. Ainda que se faça valer a partir do sensível. Nesse sentido, tem um outro aspecto importante que o distingue o sublime da beleza. O sublime, ele se distingue da beleza também pelo fato de que a beleza não lida com conceitos. O sublime lida. São esses conceitos que aparecem em sua máxima potência, em sua maximização, na experiência sublimada. No caso do sublime, há dois tipos de sublime. O matematicamente sublime e o dinamicamente sublime. Pelo menos essa é a tradução do Roden. Mas também pode ser traduzido, eu acho uma tradução até melhor do que a do Roden, é dizer ao sublime dinâmico e o sublime matemático, para ficar mais fácil para o aluno. O que é o matematicamente sublime ou sublime matemático? E o que é o dinamicamente sublime ou sublime dinâmico? O sublime matemático lida com grandeza. O sublime dinâmico lida com a noção de força. Tá? O dinâmico lida com a noção de força. O matemático lida com a noção de grandeza. Na verdade, o que é a experiência sublime segundo Kant? O sublime é uma experiência que se dá em certos momentos de estesia, em certos momentos de experiência estética, no qual há um certo prazer negativo na medida que o temor nos causa um certo prazer nesse momento e nos causa um certo arrebatamento e êxtase diante desse momento. Tá? E ele nos causa diante das dimensões que nos aniquilam. Diante das dimensões que nos aniquilam. Diante daquilo que nos aniquila. Como assim? Vamos pegar aqui o Kant. É o seguinte. Não vai demorar muito aqui para achar esse trecho. Pensa o seguinte. O que é o sublime matemático? O sublime matemático é a noção de grandeza, espaço. Quando nós nos colocamos diante de grandes espaços de grande extensão,
nós percebemos a nossa pequenez. Tá? A gente percebe a nossa pequenez. E na percepção dessa pequenez, a gente é colocado na percepção da grandeza do cosmos, da grandeza das coisas. Isso, de alguma forma, nos aniquila. Essa experiência de aniquilamento, ela é temerosa, ela é temerária, ela é apavorante, mas, ao mesmo tempo, ela é complacente, ela nos causa um certo prazer. O exemplo que o Kant dá é a experiência, ele falando de quando você chega diante das grandes pirâmides. É claro que a uma longa distância, a pirâmide se apresenta muito pequena. A uma curta distância, você apenas vê um muro. Mas numa média distância, você percebe o quanto ela é gigante em relação a você. O quanto ela é impressionante. Eu tinha um amigo que foi nos Estados Unidos e chegou a ver as Torres Gêmeas. Ele falava que era impressionante. Eu chegava lá e via aquele obelisco, aquela coisa monstruosa na sua frente, 400 metros. Isso é o sublime matemático, é o sublime que lida com as grandezas do espaço. Esse sublime, ele nos mostra a nossa pequenez, ele nos atemoriza, ele lida com o suprassensível, porque o espaço é suprassensível, ele lida com o conceito. Tá? O sublime dinâmico, por exemplo, o sublime matemático, pensei nas pirâmides, que é o caso que o Kant quer, mas você pode pensar, eu tenho um trecho, eu li para cima que eu estava tentando me lembrar, queria pegar o livro para mostrar para vocês. Mas aqui não vai dar. Tem o livro, os pensamentos, com C, né, os pensamentos de Pascal, tem um trecho que é lindo. E no trecho ele fala, ele mostra o macroscópico, o macrocosmo e o microcosmo. Ele chega àquela famosa frase de que o homem é um caniço pensante. Blaise Pascal, filósofo racionalista do século XVII. O livro dele, Pensamentos, que é o grande livro dele de filosofia, ele fala disso. O homem é um caniço pensante. O que é um caniço pensante? Ele é algo muito frágil. Um simples vento o abate. Pense, por exemplo, essa experiência da pandemia, ela nos coloca diante de um prazer negativo. A gente percebe o quanto nossa vida é frágil. O quanto um simples micro-organismo, um micróbio, um vírus, que no fundo é apenas um cristal de ácidos nucleicos, de ribossomo, ele abate a mais importante das criaturas da natureza. Isso nos causa um certo impacto, nos causa um certo arrebatamento, um certo êxtase negativo. Em que sentido? A gente fica impactado. Isso tem um impacto que não é um impacto apenas de conhecimento, é um impacto estético. É isso que Kant está falando. E o Pascal é lindo esse texto dele, que ele vai falando assim, ele vai mostrando as grandes dimensões, né, as galáxias, as constelações, os planetas, as estrelas, ele vai mostrando essa grande dimensão que é o cosmos. Depois ele vai afunilando, ele vai chegando ao tamanho de uma lêndia, de um verme, de uma bactéria, por aí vai. Ele vai do macro ao micro. Essa capacidade de perceber essa dilatação do espaço, isso nos causa um certo arrebatamento, um certo encantamento de natureza estética. Isso é sublime. É o sublime de natureza matemática, o que lida com as grandezas. Eu moro em Teresópolis. Teresópolis, por exemplo, tem uma parte, né,
que é o soberbo. Né? O soberbo é uma área que é basicamente um precipício no qual você vê toda a Baixada Fluminense chegando até o Rio de Janeiro, de uma altura de 1.000 metros. Você vê uma extensão de espaço nunca antes mensurável. Uma extensão de espaço que ultrapassa, inclusive, pelo horizonte, a sua perspectiva. Isso nos encanta. Isso é sublime matemático. Tá? Tem uma história que eu adoro, contada por um professor já falecido daqui, que ele diz que levou um aluno da região rural de Teresópolis para o soberbo. Ele nunca tinha visto o soberbo, nunca tinha visto aquele abismo. E o aluno falou uma frase muito simples, muito boba, muito infantil. Ele olhou e falou assim: mas meu Deus, que buraco enorme, né? Que buracão, né? Parece uma grande cárie, né? Na terra, assim, um vale, né? Essa frase dele, que buracão, que buraco enorme, que espaço é esse? Isso é uma experiência estética, que diria Kant, matematicamente sublime. Por que ela é sublime em termos matemáticos? Porque ele fica impactado com as dimensões. Não preciso nem pensar no soberbo, penso no próprio dedo de Deus. Quando você chega próximo ao dedo de Deus, não tão próximo, quando o ônibus está quase em cima dele, você vai ver a pedra, né, basicamente, mas um pouco antes você chega e percebe a pedra, quando você olha um ônibus passando por ela, você vê quanto aquele ônibus ele é ínfimo, ele é uma formiga diante dela, e nós somos os pedacinhos dessa formiga dentro do ônibus. E você fica impactado com aquele obelisco de 1.600 metros de altitude. Tá? Então, o sublime matemático é isso. É o sublime que lida com a grandeza. Então, diferente do belo, o sublime tem um conceito regente. O conceito regente do sublime matemático é a grandeza. E o conceito regente do sublime dinâmico? A força. Poder. Né? Pense, por exemplo, pense, por exemplo, tô olhando aqui as coisas, pensando em alguma coisa para mostrar para vocês. Pense, por exemplo, o que é o sublime dinâmico? É força. Pense a explosão de um vulcão. Assistir a explosão de um vulcão é força. Você percebe que ele tem uma força tão descomunal, tão magnânima, tão poderosa, que você não teria controle nenhum sobre ela. E nós realmente não temos tanto controle sobre ela, não. Ela é muito mais descontrolada, incontrolável do que a gente imagina. Tá? Pense nessa força de poder que é um vulcão explodindo. Né? O Kant dá o exemplo do barco, por exemplo. Alguém que está num barco e você sente que o barco está à beira de cair. Você nota aquela força, relâmpagos cortando o céu. Né? Ou seja, é a noção de força da natureza. A natureza ela nos apresenta a sua força. E essa força nos traz um prazer de temor, mas é um prazer. Né? Tem uma frase, uma coisa que eu acho muito interessante, é relâmpago. Não sei se vocês já viram relâmpago. Todo mundo já viu relâmpago. Mas relâmpago tem uma coisa que ao mesmo tempo a mãe diz assim: sai da janela que é perigoso. Você sabe que é perigoso, mas ao mesmo tempo você quer assim: quero ver o relâmpago caindo. O que nos impressiona dele é justamente a sua força, é o seu poder, é a sua incomensurabilidade, que é capaz de nos destruir num átomo, numa fração de segundos. E ao mesmo tempo somos impactados, somos lançados para o seu... Nós somos atraídos pelo seu poder.
Tem uma cena que eu adoro, né? Que é de um desenho também que eu adoro, que depois que é a cena também que apareceu no Independence Day, né? Que é uma cena que eu adoro, que é o pessoal. Parece aquela nave extraterrestre gigantesca, né? Imensa. E aí o pessoal leva cartaz, aí começa a aparecer uma luz. Aí o pessoal não vai, não fica lá. E vai, mas é tão bonito, né? Eu sou atraído por ela, né? A força e o poder nos atrai. Ele realmente nos atrai, ele nos deixa impactados, ele nos deixa comovido, nos causa uma certa comoção, né? Não vai para lá, mas eu quero ir. Não vai, mas eu quero ir. Sai da janela para não ver o relâmpago, mas eu quero ficar para assistir o relâmpago. Essa relação de força que a natureza nos impõe é que vai chamar de sublime dinâmica. É a palavra-chave, conceito-chave para se falar do sublime dinâmico ou dinamicamente sublime é força. O conceito-chave para falar do matematicamente sublime é grandeza. Diz Kant: rochedos audazes sobressaindo-se, por assim dizer, ameaçadores. Nuvens carregadas acumulando-se no céu, avançando com relâmpagos estampidos, vulcões em sua inteira força destruidora, furacões com a devastação deixada para trás, o ilimitado oceano revolto, uma alta queda d'água de um rio poderoso, etc. Torna nossa capacidade de resistência de uma pequenez insignificante em comparação com seu poder. Mas o seu espetáculo só se torna tanto mais atraente quanto mais terrível ele é, contanto que somente nos encontremos em segurança. E de bom grado, denominamos estes objetos sublimes, porque eles elevam a fortaleza da alma acima de seu nível médio e permitem descobrir em nós uma faculdade de resistência de espécie totalmente diversa, a qual nos encoraja a medir-nos com a aparente onipotência da natureza. Isso é uma maravilha de texto, né? Isso é Kant, poeta, é o poeta Kant escrevendo. É o Kant falando. Esse é um outro lado do Kant que a gente deixa de ver. Está lá, crítica da faculdade do juízo. Todo técnico, o cara vem um parágrafo e dá uma martelada dessa linda, belíssima, né? É de ficar impressionado. E é isso que ele está falando. Olha, e isso tem um detalhe que é interessante. Eu estou falando isso, eu me lembro de várias cenas, de vários momentos na história da literatura e da arte que podem tratar do sublime. Vou dizer duas cenas que eu acho incríveis, espetaculares. Uma, leia o poema, procure na internet o poema Tigre, Tigre, de William Blake. William Blake é um poeta do século XVII, se não me engano, e ele escreveu um poema maravilhoso chamado O Tigre, Tiger, Tiger. E ele fala do tigre assim, é um homem em contato com o tigre. É um homem em contato com aquela força selvagem que é um tigre. Né? Eu imagino o que é ver um tigre próximo de você. Você percebe que é uma força da natureza. Tem uma outra cena, que é o que diz aqui, em certa medida, o poema também, o trecho do Kant, na crítica da Faculdade do Juízo, que é um filme que eu recomendo todo mundo ver, que é o Stromboli. Stromboli é um filme dos anos 50, se não me engano, 50 e 60, de um diretor chamado Rossellini. O Rossellini, ele foi um diretor do chamado realismo italiano. Fazer spoiler, não tem jeito. O que o Stromboli fala? Ele fala de uma moça, se não me engano, ela é argentina, de Buenos Aires, uma cidade grande. Então ela casa com um homem rústico do interior da Itália. Tá? Ela casa com esse homem rústico. E aí há o conflito das culturas. Uma cultura patriarcal, rural, religiosa demais, de um pequeno vilarejo, que vai se contrapor a essa moça que veio de um outro país, de uma cidade urbana e tal.
e ela é rejeitada. Não apenas pela cidade, mas acaba sendo rejeitada pelo próprio marido. Eu vou ter que fazer spoiler, que eu vou ter que chegar ao final, porque é a cena final que é dinamicamente sublime. E ela aponta uma coisa que é o que o Kant está falando. E aí ela está lá, tá sofrendo lá, e no final, o Stromboli é o nome de um vulcão. A ilha se chama Stromboli e tem um vulcão, que é o vulcão Stromboli. E no final o vulcão explode, para piorar a situação da pobre coitada. O vulcão explode, as pessoas vão embora e deixam ela na vila, sozinha, para morrer sozinha. Né? Para morrer sozinha. Ela e um vulcão explodindo. E só tem um jeito dela sair, porque ela não tem como sair pelo mar. Ela tem que atravessar, para ela chegar na outra cidade, que aí ela poderia se safar, ela teria que atravessar o vulcão. Ela tem que contornar o vulcão, uma mulher grávida de 8 meses. Uma mulher grávida de 8 meses tendo que atravessar um vulcão. O Rossellini nos coloca nessa dimensão de realidade. E ela vai. Né? O filme termina com o vulcão explodindo na frente dela. Mas não importa se ela vai chegar, ela não vai chegar. Ela vai morrer. Você sabe que ela vai morrer. Não tem o que ser feito. Ela vai morrer porque ela é uma mulher grávida de 8 meses. Ela está numa condição tão frágil que é impossível ela vencer um vulcão. É literalmente impossível. Ela vai morrer. Mas o que nos impressiona no filme, o que nos impressiona a coragem do Rossellini, colocou a atriz, inclusive, é a Ingrid Bergman, que é a esposa do Rossellini, que faz o filme. Ela fez vários filmes dele. É a coragem dela. Ela vai morrer. Ela está enfrentando a maior força da natureza. Não tem como ela vencer essa guerra. Mas na medida que ela mostra coragem, e isso ele fala disso, mostra uma força que nos encoraja. A força destruidora do vulcão, ao mesmo tempo, nos conclama por uma coragem que só o homem tem. Quer dizer, só os seres humanos têm. Né? Que é essa coragem de enfrentamento. E aí você fica... É um êxtase. Você fica ao mesmo tempo impactado com aquela força, com a imagem mais frágil que o ser humano pode ter, que é uma mulher grávida. Talvez mal comparando com um recém-nascido e com uma pessoa muito idosa, ou muito doente. Talvez a mulher grávida seja uma das imagens mais frágeis que a gente conhece na natureza, na vida humana. Não é à toa que quando a gente entra em qualquer ônibus, qualquer metrô, qualquer trem, estão lá aquelas imagens, né? Os idosos, pessoas com crianças de colo, grávidas. Né? São, né, uma das imagens mais... E aquela mulher grávida, no último mês de gravidez, rejeitada por todos, inclusive pelo próprio marido, pelo vilarejo inteiro. E ela adquire forças que só Deus, só ela sabe de onde veio, de onde ela tirou, e vai enfrentar um vulcão explodindo. Um vulcão em erupção. Ali tu fica encantado. A cena é extasiante. A cena do filme é impactante. E essa cena nos mostra o que é o dinamicamente sublime. O sublime dinâmico. O sublime em que a palavra força está em jogo. Porque não é apenas o poder da natureza, é o poder do homem. Porque nesse sentido o homem ele aparece aí como uma figura nova na natureza. Porque toda aquela força e toda aquela grandeza, seja do vulcão explodindo no dinâmico, seja de uma grande linha do horizonte. Eu me lembro uma vez que eu estava numa praia, uma praia grande, nunca mais esqueci o nome, porque o nome dela merece esse título. Praia grande, devia ser praia enorme, que fica lá em Arraial do Cabo. É uma praia que você perde a linha do horizonte. É um mar que tem uma distância, você vê uma distância que se perde. Ali tu está diante de um sublime dinâmico, matemático. Mas o grande barato da sublimidade é que ela mostra forças e dimensões que estão além do homem. Mas elas só estão além do homem, elas só são grandiosas, elas só são de fato poderosas, porque é um ser extremamente frágil as observando.
Ou seja, nesse sentido, o homem se eleva tão grandemente quanto a própria natureza. Porque ele é o mais frágil que as enfrenta. Né? No fundo, vamos reler o que está dizendo Kant? Eu fiz a burrice de abrir o livro e fechar a página que eu tinha lido. O matemático sublime. Olha só o que ele diz. Mas o seu espetáculo só se torna tanto mais atraente quanto mais terrível ele é. Porque eles elevam a fortaleza da alma acima do seu nível médio. Nos eleva a fortaleza da alma, eleva a coragem. Por isso a coragem é uma virtude não apenas de natureza moral, mas a coragem é reconhecidamente estética. É esteticamente belo os atos heróicos. O heroísmo, ele não apenas tem um valor moral, mas ele tem um valor estético, porque ele tem uma relação diretamente reconhecida na beleza, um valor reconhecidamente estético, sublime. Fico imaginando hoje os milhares de profissionais de saúde, particularmente médicos, enfermeiros e maqueiros também, mas vamos pensar os médicos e enfermeiros ali no campo de guerra, dentro de um hospital, num setor fechado, onde ninguém queria estar, um tipo de inimigo oculto, e o cara enfrenta toda a força de alma, toda a fortaleza de alma, aquilo ergue uma força de ânimos e fala, eu vou encarar esse risco, e muitos vão morrer por causa desse enfrentamento, esse enfrentamento com a própria morte, esse enfrentamento com o próprio destino, com a possibilidade de um destino pior. Né? Nesse sentido, a coragem ela tem algo, ao mesmo tempo, moralmente reconhecida, reconhecidamente moral, quase todo, desde Platão, desde Aristóteles até Kant, vai se reconhecer que a coragem é uma virtude fundamental para o homem, mas ao mesmo tempo ela não é apenas uma virtude, ela é uma virtude moral, mas ela também envolve uma certa força estética. Né? Voltemos a Kant. Mas porque eles elevam a fortaleza da alma acima do seu nível médio e permitem descobrir em nós uma faculdade de resistência de espécie totalmente diversa, a qual nos encoraja a medir-nos com a aparente onipotência da natureza, ao qual nos encoraja a nos medir com a aparente onipotência da natureza. Ou seja, eu sou colocado, a minha pequenez é colocada à altura da natureza, porque tão pequeno eu a enfrento. Sai da janela, menino, para ver o relâmpago, que eu fico atraído e quero enfrentar. Tá? Vamos ficar por hoje com isso. A próxima aula eu devo começar a falar um pouquinho sobre o gênio criador, o conceito de gênio criador que aparece em Kant, e a gente vai falar de um outro autor, que é Arthur Schopenhauer, um filósofo um neocantiano, um filósofo muito influenciado por Kant, mas vai desenvolver uma teoria muito própria e vai influenciar muito a estética e os conceitos de filosofia da arte no século XIX. Tá? Todos estejam bem. Um abraço.